Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e acolhidos a esta casa de Jesus. Obrigado, Sérgio, também pela oração. Que os bons espíritos que sabemos estão conosco nesse momento. Então, intuição das penas e gozos futuros. A primeira reflexão que nós precisamos fazer. Por que será que nos preocupa tanto o futuro? Poderíamos começar analisando por aquilo que já está dentro de nós. As preocupações com os nossos familiares, conosco mesmo, com a saúde, com a possibilidade de termos uma estrutura material que nos proporcione maior conforto e uma vida digna. Enfim, poderíamos começar por esse caminho para dizer: olha, o futuro de fato nos preocupa e, portanto, quem faz essa reflexão precisa se dar conta que o futuro começa hoje. Assim como hoje somos o resultado de nossas experiências, de nossas ações, sejam elas mal ou bem-sucedidas até o momento. Mas realmente tem algo mais do que isso, pois até agora estávamos falando e fazendo uma reflexão sobre o futuro em cima das percepções materiais. Mas, enquanto seres encarnados, estamos habitando esse planeta com um determinado fim. E a nossa maquininha, o nosso corpo físico, tem um prazo de validade que dura mais ou menos de acordo com aquilo que nós fazemos com ele. Mas, de fato, essa maquininha é apenas um instrumento que nos é dado pelo Pai amoroso para a nossa caminhada espiritual. Somos seres eternos, somos espíritos que já viemos de uma longa caminhada de experiências felizes e infelizes, que faz com que estejamos aqui neste momento exatamente como e onde deveríamos estar, sem que nada devesse ser diferente. E aí nos perguntamos, por quê? Por que tem que ser assim, se eu sofro tanto? Por que tem que ser assim? Por que aquela pessoa nasceu na minha família? Ou porque eu nasci nesta família? Por que tem que ser assim? Se eu passo tantas dificuldades, enquanto outros têm tanto? A resposta a todas essas perguntas começam a aparecer quando nós elevamos a nossa percepção e o nosso pensamento. A doutrina espírita nos diz que esse é um planeta de provas e expiações. E mais, o Evangelho, através da mensagem dos Espíritos, nos alerta que quando não encontramos as explicações para as provações e dificuldades as quais estamos passando nesse momento, nesta vida, então devemos lembrar de nossas vidas passadas. Portanto, não podemos esquecer que aqui é o lugar, o planeta, a família, a cidade, tudo no lugar apropriado para começarmos a construir, pelas nossas dificuldades, a nossa capacidade de melhorarmos enquanto seres humanos. Ocorre que muitas vezes essa melhora não acontece com o aprendizado que vem de fora. Essa melhora ocorre, de fato, quando sentimos as coisas. E o sentimento se nos apresenta de duas maneiras: pelo amor ou pela dor.
Nós começamos a adquirir o nosso senso moral quando passamos por algumas experiências que nos fazem sentir e nos levam a refletir, sem os quais não refletiríamos e, portanto, não mudaríamos o nosso comportamento das coisas e das relações que temos. Comportamento exatamente ou especialmente com aqueles os quais convivemos. E aí, de novo, podemos começar essa ideia final. Se de fato o futuro é tão importante, por que eu tenho essas intuições e essas preocupações? O primeiro grande motivo é porque nós não viemos do nada. E tem uma piadinha que diz: nós não somos filhos de chocadeira. Nós somos seres que viemos de uma longa caminhada. E essa caminhada faz com que no momento que nós não estamos aqui presentes em carne e osso, nós não estamos desintegrados. Aliás, esse é o pensamento dos materialistas. Para estes, os que são materialistas, nós viemos do nada e para o nada voltaremos, após cumprir a nossa etapa aqui na Terra. Sim, isso fala-se sobre o corpo, que do pó veio e ao pó retornará. Então, mesmo nesses termos, se falou que veio de algo e volta para algo, não pode ser o nada. Vamos refletir. Que vida vazia teremos nós se não tivermos alguma estrutura moral? Pensando que viemos do nada e vamos nos desintegrar ali adiante? E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz: a alma é imortal, porque o nada não existe e nenhuma coisa pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa: que a alma é separada do organismo por meio do qual comunica com o meio terrestre. Não deixa por esse fato de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada a perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, que é inseparável, é a forma imponderável que para si preparou com seus pensamentos e obras. E na questão 393 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? E os Espíritos respondem: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causas do seu sofrimento, e o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas, iguais àquelas às quais passou, ou lutas que crê adequadas para o seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende. Porque sabe
que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição dos erros que já cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente, ao qual resistis instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entretanto, nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. E continua Leon Denis nos esclarecendo. Fala-se muito em progresso, mas que entender-se por progresso? É uma palavra vazia e sonora na boca de oradores, pela maior parte materialistas, que tem um sentido determinado. Civilizações passaram, iluminando a humanidade, e depois extinguiram-se. E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados do seu pensamento, e além, sem limites, aonde o leva o destino. Importante para dissipar o mistério que o cerca, estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. O universo é regido pela lei da evolução. É isso que se entende por progresso. E nós, em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, estamos sempre submetidos a essa lei. Não se pode desconhecer hoje essa força, essa lei soberana que conduz a alma às suas obras, através do infinito do tempo e do espaço, a um fim cada vez mais elevado, mas essa lei não é realizável senão por nossos esforços. E José Carlos de Luca, escritor espírita, no seu livro Cura e Libertação, diz: temos uma tendência de transferir a terceiros a culpa pelos nossos problemas. Dificilmente admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja ele o chefe, o empregado, o professor, o cônjuge, o parente, o governo. Nem mesmo os espíritos inferiores escapam da acusação de serem os responsáveis pelos nossos tropeços. Quanto à possibilidade de sofrermos uma influência espiritual, não se pode negar que os espíritos inferiores conseguem interferir negativamente em nossa vida, tanto quanto os bons espíritos atuam em nosso favor. Lembremos, somos uma poderosa usina de força, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais, de acordo com a qualidade da nossa energia, a qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. E André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos alerta:
A maior parte das dificuldades que hoje defrontamos resulta da natureza de nossas ações ou omissões, e não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, caso esteja ocorrendo, será sempre causa secundária e nunca como causa principal de nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente se processa pelo contato com nossas próprias inferioridades. Nenhum espírito inferior entra em minha vida se não tiver encontrado alguma porta que deixei aberta. É orai e vigiai sempre. A causa principal somos nós, sempre. Não adianta procurarmos tratamento espiritual para afastar as energias negativas de nossa vida, se nós somos a própria energia negativa, pulsando 24 horas por dia. Não adianta obtermos uma bênção espiritual se continuarmos amaldiçoando a vida e as pessoas. Como querer que o passe nos cure, se não deixamos passar a tristeza e a mágoa? Como pretender proteção para o lar contra as forças negativas, se em casa impera o vício e a falta de respeito entre os familiares? De que forma posso desejar que meus caminhos se abram, se meus pensamentos estão fechados na falta de confiança em mim e em Deus? De que adianta consultar os astros se não fazemos brilhar a estrela de nossos talentos? As companhias espirituais que nos rodeiam são atraídas pela nossa forma de agir, pensar e falar. A toda hora, estamos atraindo energias e espíritos de conformidade com o nosso padrão de comportamento. Tem um ditado popular que costumamos usar. Diga-me com quem andas e te direi com quem és. Mas em termos espirituais é um pouquinho diferente. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. E um ensinamento evangélico muito simples que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Se interpretarmos essas palavras de maneira simplista, diremos: mas então, eu só tenho que me ajudar? Mas a lógica é outra. Você estará se ajudando quando estiver ajudando os outros. Pois Jesus disse: quando fizerdes qualquer coisa a um dos pequeninos, é a mim que farei. Será que isso fará diferença na minha vida, no meu futuro? Tudo o que temos adquirido, tanto em bens materiais quanto de moral, nos é dado pelos nossos esforços e merecimento. Mas continuamos tendo sempre responsabilidade com as atitudes que tomaremos daqui para frente. Lembram que no início falamos que nós somos o resultado de nossas ações até agora. Então, como também dissemos, o nosso futuro começa agora. Qual o futuro que queremos? Queremos penar ainda ou desejamos já gozar um pouco das delícias que este mundo nos permite? E ainda do livro Pensamentos que Ajudam. Deus tem um projeto que é o de tornar seus filhos espíritos perfeitos. A felicidade, portanto, é o compromisso que Deus tem com cada um de nós. Problemas são pressões que a lei de evolução realiza para que o homem se aperfeiçoe, transformando algo dentro de si mesmo.
podemos, em ponto muito menor, o que Deus pode em ponto infinitamente maior. Já não nos disse Jesus? Sois deuses e podereis fazer o que eu faço e muito mais, desde que tenhais fé? Somos seres criadores, somos solucionadores de dificuldades, caçadores de soluções, perseguidores do progresso. Essa é a nossa missão na vida. E Deus não iria contrariar o seu projeto fazendo por nós aquilo que já somos capazes de fazer. Quando você não pode agir, Deus age. Quando você pode agir, Deus espera você andar para Ele caminhar ao seu lado. Portanto, problemas não são castigos divinos. Antes, são mecanismos educativos que a sabedoria divina dispõe para corrigir nossos passos na direção da felicidade que Deus programou para todos os seus filhos. E a felicidade é naturalmente proporcional à perfeição do espírito. Quanto mais o espírito progride, mais feliz ele é. E Chico já dizia: sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoremos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas para completar a obra. Meus amigos, vamos enxugar as lágrimas do próximo, para que Deus enxugue as nossas. Uma boa noite e que o nosso progresso se faça a cada dia.